Alô galerinha, bem-vindos a mais uma hora do exercício. Terminando a prova da FUVEST de 2014, a questão 9, uma questão bem ruim, diz: na história evolutiva dos metazoários. Aí você para e pensa: meu Deus, eu não estudei os metazoários. Metazoário é animal, ok? Na história evolutiva dos animais, o processo digestivo, aí ele dá 5 alternativas que dá a impressão para você que a coisa, era uma vez a esponja era bem retardada, e depois da esponja veio o quinidário, e o quinidário era mais sofisticado, aí a coisa foi evoluindo para um plateuminto, aí os plateumintos já eram mais legais, aí a coisa evoluiu então para o nematódio, e o nematódio evoluiu para, sei lá, para o anelídeo, e aí surgiu depois o inseto, né, o artrópode. Olha que bonito que é o artrópode, que legal. Quando na verdade, né, isso aí foi evoluindo por sei lá para onde, para a estrela do mar, né, que já é um deuterostomado, para no final das contas evoluir para o Joãozinho, o ápice da coisa toda. Não foi bem assim que a coisa aconteceu. Aliás, não foi nada assim que a coisa aconteceu. Né? Você não tem como falar de anelídeo e de... Aliás, esses três aqui você não tem como falar deles no mesmo nível, porque as linhagens que deram origem a esses caras aqui são diferentes. Tá? Um ramo foi dar origem para cada um desses aqui. Eles não, o antepassado comum, o ancestral comum entre eles aqui não segue uma linearidade. Você não pode dizer que a minhoca veio antes do inseto, não evolutivamente que a minhoca veio antes do inseto, aí depois veio a... Não tem essa, não tem um vai ficando melhor do que o outro, tá? Essa ideia de linearidade que ele dá aqui é um absurdo, ok? Não tem essa ideia de linearidade. Para saber mais sobre evolução, dá uma olhadinha aqui no vídeo de evolução humana, a gente fala um bocado sobre isso. Mas vamos dar uma olhada nas alternativas de qualquer maneira. O processo digestivo, letra A, é intracelular com hidrólise enzimática de moléculas de grande tamanho a partir dos equinodermos. Ignora esse a partir. Esse a partir se refere a essa besteira toda. A FUVEST dá umas pisadas de bola legal de vez em quando. A questão que quebra pra gente aqui é intracelular. A digestão nos animais é intracelular? Você tem um estômago para quê, por exemplo? A digestão não é intracelular, ela é extracelular na maior parte dos animais. Então a letra A está errada. Letra B, ela é extracelular já nos poríferos, ou seja, nos poríferos ela era intracelular. Era extracelular, passando a completamente intracelular a partir dos artrópodes, como se tivesse essa linearidade. Primeiro, ela não é extracelular nos poríferos, ela é intracelular nos poríferos, e quem faz a digestão são justamente os coanócitos, ok? Não tem essa, tá? E outros animais que precedem os artrópodes, mesmo de uma forma não linear, animais que já precediam os artrópodes, mais basais do que os artrópodes, eles já tinham digestão extracelular e não intracelular, como ele está dizendo aqui. Então a B está toda errada. Letra C é completamente extracelular nos vertebrados. Isso é verdade. A gente tem um estômago aí para fazer justamente isso. O que o distingue dos demais grupos de animais, ou seja, só os vertebrados têm digestão intracelular. Só os vertebrados têm digestão completamente extracelular. Isso é verdade? Não, não é verdade. Não é verdade. Outros animais têm digestão completamente extracelular também. Letra D passa de completamente intracelular a completamente extracelular a partir dos nemateumintos. Imagine que tivesse essa linearidade. Tá, essa linearidade é forçada pra caramba. Eu não vou aguentar, vou ter que falar. Vai ter essa aqui, ó. A coisa é mais ou menos assim. Era uma vez o porífera, e o porífera, ele na verdade, ele compartilha um ancestral comum,
tá? O ancestral comum de todos os animais, tá? A partir desse ponto aqui, a gente diz que todos eles são animais. Aqui você vai ter, então, o cnidário. E o cnidário, ele vai compartilhar um ancestral comum com os animais que possuem tecidos verdadeiros, que possuem folhetos embrionários. E aí, mas ele não é esse pontinho não é o cnidário. Esse pontinho é o ancestral entre o cnidário e os outros animais. O cnidário está aqui, ele é um ramo que sai. E aqui você vai ter um outro raminho aqui que vai separar os animais de simetria bilateral, os bilatéria, que entre eles vai ter nosso amigo plateuminto. Tá? Vai ter o plateuminto e os outros bilatéria. Então não tem essa linearidade, são sempre ramos que vão surgindo, tá? Mas se a gente fecha os olhos para essa coisa aqui que ele está dizendo, entre aspas, a partir entre muitas aspas, a partir dos nemateumintos, né? Vai estar aqui dentro dos outros bilatéria, nematóides para as outras coisas, porque na verdade o nematóide já está num ramo. Você pega esses outros bilatérias aqui e já começa a separar. Um ramo vai ter nemateumintos, artrópodes e etc. Outros grupos que a gente não vê. Outro ramo aqui vai ter anélida, molusca e etc. Então já não tem essa linearidade, tá? É o grupo que a gente chamaria de Equidizozoa e de Lophotrochozoa, mas não importa pra gente aqui no vestibular, não importa. O que importa é essa ideia de linearidade evolutivamente não faz sentido, tá? Mas se fosse para escolher uma alternativa, a gente teria que escolher a alternativa D. Porque lá nos poríferos, a digestão ela é intracelular, feita pelos zoonócitos. Aqui a digestão nos cnidários vai ser parcialmente extracelular, na cavidade gastrovascular deles, que eles têm aqui, né? O celêntero dos celenterados, e parcialmente intracelular. E aí ela vai perdendo essa intracelularidade. Chega aqui no nosso amigo nematóide, até mesmo no plateuminto, você já tem uma digestão vastamente extracelular. Então, essa letra D aqui de idiota, que é a questão. Mas tudo bem. Letra E passa de completamente extracelular a completamente intracelular a partir dos anelídeos. De volta essa ideia imbecil de que existe uma linearidade, o trenzinho da evolução. Não existe o trenzinho da evolução. Tá? E ao contrário, tá? Se fosse mesmo assim, se houvesse o trenzinho, se fosse a partir dos anelídeos, o que não é bem verdade, a ordem aqui da coisa está ao contrário. A digestão começou, tá? A gente tem uma ideia de que a digestão começou intracelularmente. Por quê? Porque os mais basais apresentam essa característica que vai se perdendo conforme você vai vendo animais mais derivados. Então, tá errado, não é começa com extra e vai para intra, começa com intra e vai para extra. Então é isso aí, galerinha. Se você gostou, dá um joinha aqui no vídeo, dá um joinha lá no Facebook também, se inscreve no canal. Amanhã tem mais e até a próxima.